amigos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Feixe Espírita. E eis aqui mais um quadro direto ao ponto, hoje trazendo para vocês esclarecimentos e, por que não dizer, evidências que comprovam que Chico Xavier foi de fato Allan Kardec. Por que eu resolvi tratar deste assunto com vocês, especificando pelo menos as 10 evidências mais fortes que eu considero que apontam que Chico Xavier de fato foi Allan Kardec? Pelo seguinte, é comum vocês terem nos perguntado, porque quem nos acompanha aqui no canal, na página ou em nosso grupo no WhatsApp, sabe que esta é uma questão que nós estudamos há muito tempo, né? Eu comecei minhas pesquisas acerca de que Chico poderia ser ou não Allan Kardec ainda no ano de 2008, quando estava lendo a biografia do Chico pelo Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier. E logo nas primeiras páginas, o Marcel Souto faz uma referência de um livro do Carlos Bacelli, se eu não me engano, Na Próxima Dimensão, e lá, e neste capítulo especificamente, fala da chegada de Chico Xavier ao plano espiritual. No diálogo lá entre os espíritos, é dito que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Então aquilo, à época, 2008, me chamou muita atenção. Até então, eu nunca tinha parado para essa questão. E ali, eu de fato acordei, porque eu disse, é verdade. Onde está Kardec? Por quê? Porque enquanto o Chico estava entre nós, encarnado, isso nunca me passou pela cabeça. É como se o Chico, de certa forma, e sim, com certeza, ele supria essa ausência de Allan Kardec, né? Contudo, eu hoje quero dividir com vocês as 10 evidências mais fortes que eu considero que provam ou que comprovam que Chico de fato foi Kardec. E ao passar essas evidências, nós vamos comentar um pouco aqui cada uma delas com vocês e trazer maiores esclarecimentos. No final, eu gostaria de compartilhar com alguns de vocês, porque alguns já sabiam, 3 evidências pessoais quanto a Chico ter sido Allan Kardec que aconteceram conosco. A primeira evidência não poderia ser diferente. Trata-se do livro pertencente à codificação, né? Obras póstumas. Então, lá em Obras Póstumas, caros amigos, existem 2 previsões quanto à volta de Allan Kardec para que ele desse continuidade à sua missão. A primeira delas é do próprio Zéfiro. Lembrando que Zéfiro é tratado, considerado como espírito, um dos espíritos familiares também de Allan Kardec, que eles viveram como druidas e tal. Em 17 de janeiro de 1857, em uma das mensagens que chegam até o codificador através das médias e tal, Zéfiro diz o seguinte: nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar, reencarnado noutro corpo, para completar o que houveres começado, e então dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhada pela terra. Mensagem de 17 de janeiro de 1857. Lembrando que ainda não existia o Livro dos Espíritos. Ele só iria surgir em abril, né? 18 de abril de 1857. Mas aí o Zéfiro já estava, né? Deixando claro para Allan Kardec alguns princípios da sua missão
e de como ela iria desenvolver, mas contudo que ele não iria ver naquela existência, como Allan Kardec, a frutificação, só iria ver a semente, né? Porque ele estava ali como semeador. Aí a outra mensagem que nós temos, e esta é muito interessante, porque Allan Kardec, ele coloca uma observação, e nesta observação, com aquilo que o Espírito Verdade fala para ele, e com aquilo que ele certamente já sabia, que foi a primeira comunicação sobre este assunto da sua volta que ele recebe do Zéfiro, aí ele faz um cálculo. Mas vamos à mensagem do Espírito Verdade para ele, que se deu em 10 de junho de 1860. Ele diz assim, o Espírito Verdade, deixando claro que há aqueles que acreditam que o Espírito Verdade foi Jesus Cristo. Nós não acreditamos. Existem pesquisas aí, nós já tratamos deste assunto diversas vezes aqui no canal, onde nós acreditamos que o Espírito Verdade foi João Batista. Por que esta confusão de identidade? Simples. João Batista era um médio do Cristo. Assim como houve uma confusão de identidade ainda entre os apóstolos, os discípulos, a respeito da identidade de Jesus. Alguns confundiam ele com o próprio Deus. E era comum que isso acontecesse porque Jesus era o meio de Deus, era o mensageiro enviado de Deus para nós. Então a mesma situação ocorre com João Batista. Ele não falava dele, ele falava, trazia a mensagem do Cristo. Então por isso se deu essa confusão, mas salientando aqui que a opinião de que o Espírito Verdade não é Jesus, mas João Batista, é uma opinião do próprio Chico Xavier. Então não é uma opinião de qualquer um, na verdade. Pois bem, aí o Espírito Verdade para Kardec diz o seguinte: tu não ficarás muito tempo entre nós. É preciso que voltes para completar a tua missão, que não pode ficar concluída nessa existência. Se fosse possível, continuarias aí, mas é preciso obedecer à lei natural. Ficarás ausente por alguns anos e quando voltares, o será em condições que te permitirão trabalhar com mais êxito. Por que Kardec não poderia permanecer tanto tempo na missão, né? naquela existência? Porque já estava com uma certa idade. Lembrando que a mensagem é de 10 de junho de 1860. Kardec desencarna em 1869. Praticamente ele teve aí uns 10 anos aproximadamente para concluir a primeira parte da sua missão, que era a codificação da doutrina espírita. Aí Kardec faz uma seguinte observação contra essa mensagem. Ele diz assim: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam e levando em conta o tempo de minha ausência e da infância e da juventude até a idade que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deve ser para o fim deste século ou para o princípio do outro. Guardem essa informação, tá bom? Olha Kardec aí prevendo quando se daria o seu retorno. Ou no fim do século XIX, ou no início do século XX. É verdade? Pois bem, sigamos. A segunda evidência, porque muitos dos opositores e os adversários da ideia de Chico Xavier ser Kardec diziam assim: não há nenhum registro, não há nada que apontem que Kardec reencarnou no Brasil, precisamente no Brasil, que primeiro que realmente reencarnou e se foi no Brasil. Então, amigos outros encontraram uma comunicação de Santo Agostinho na FEB em 1919, que foi publicada pela revista O Reformador, que lá afirma a reencarnação de Kardec no século XX, aonde? No Brasil, né? E aqui nós pegamos aqui a parte que deixa isso em evidência, porque era uma comemoração na FEB
estavam lá homenageando Allan Kardec, e Santo Agostinho, em uma comunicação, em uma psicografia, né, ele diz o seguinte: não podendo Allan Kardec vir pessoalmente agradecer a homenagem que lhes prestais, eu, delegado por aqueles que o assistiram, declaro-vos que gentil e carinhosamente acolhemos os inflúvios do preito da vossa gratidão, a seu tempo, da vossa gratidão, e a seu tempo transmitiremos ao nosso e vosso irmão que, em obediência a novas instruções, entre vós de novo se encontra para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. Essa é a segunda evidência. Vamos para a terceira evidência. A terceira evidência vai aparecer aí, tá, amigos? Em algum canto aí no nosso vídeo. Este vídeo que está lá no canal do Nuno Emanuel, um dos maiores pesquisadores que eu considero acerca não só deste assunto, mas de outros, mas deste principalmente, quanto Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Lá tem diversos vídeos com diversos depoimentos, e dentre esses vídeos encontra-se este, que são relatos de familiares de Eurípides Barçanufo, né? E eles dizem o seguinte, que todos na família sabiam que Chico era a reencarnação de Kardec, porque quem contou para eles foi um parente, o Luiz Ferreira da Cunha, irmão do senhor Mariano e de Dona Neca, mãe de Eurípides, o tio Luizinho, que ele era um médium de desdobramento. Em um desses desdobramentos, em 1910, guarda essa data, 1910, principalmente os primeiros engateamentos do novo século XX. Lembre-se, Kardec lá preveu, ou ele reencarnaria no final do século XIX, ou no princípio do século XX. Não é isto? O tio Luizinho, em desdobramento, em 1910, disse que Kardec acabara de reencarnar em uma cidade do interior de Minas Gerais. Depois, durante muitos anos, o próprio tio Luizinho ia narrando para os familiares e conhecidos e amigos íntimos tudo o que acontecia com o menino durante a infância. Então, os relatos dos familiares do Eurípides Barçanufo dizem o seguinte, eles completam dizendo o seguinte: todos nós sabíamos aqui tudo que se passava com Chico. Terceira evidência. Vamos à quarta evidência. A quarta evidência, para mim, pessoalmente, foi a primeira evidência. Tem mais acerca dela no livro que está aí, e vocês podem baixar em PDF na própria internet. O livro chama-se A Volta de Allan Kardec. Lá tem muitos mais relatos e alguns desses que eu estou lhes trazendo agora. Mas a evidência que mais me chamou a atenção, a época que eu estava estudando o assunto, no princípio, foi o telefonema que o Chico deu ao Martins Peralva. Por que Chico telefonou para o Martins Peralva? Qual é a situação? O que ocorreu? É o seguinte: o Martins Peralva e outros estavam cientes e crentes que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. E ele resolveu publicar, primeiro, criar um artigo trazendo abordando o tema, e ia publicar no O Espírita Mineiro, que era o jornal. Ele contou isso em entrevista em 95 ao Geraldinho Lemos, e em 2004 essa entrevista veio a público, eu acredito, na Folha Espírita, né? E eu participei em um dos encontros dos amigos de Chico Xavier e sua obra,
aqui no Recife. E lá o Geraldinho tocou neste assunto, e se eu não me engano, existia algum parente lá do Martins Peralva, não sei se era o filho ou sobrinho, enfim, que reafirmou para todos nós a veracidade deste conteúdo, dessa entrevista e desse relato que o Martins Peralva passou para o Geraldinho Lemos, ok? Então, quando o Martins Peralva termina de fazer o artigo, o telefone dele toca altas horas da noite. A Martins Peralva atende. Alô? Quem era do outro lado? Chico Xavier. O que é que Chico Xavier queria com o Martins Peralva? Aquela hora da noite. Olha o que o Chico fala para ele. Vamos lá? Peralva, meu nego, tire este artigo sobre a volta de Kardec do espírita mineiro. Por favor, por gentileza. Não publica isto agora não, que vai nos trazer muita complicação. Diz o nosso Emmanuel que o assunto virá mais tarde. Ele nos pede para dizer-lhe que agora não é hora disto não. Vamos deixar para depois, para o momento oportuno, não é, meu nego? Ora, depois disso, Martins Peralva apenas guardou, engavetou o artigo e pronto. Era ordens do Chico e do Emmanuel. Veja que em nenhum momento o Chico ligou para o Martins Peralva e disse: Peralva, meu nego, acaba com essa história. Eu não sou Kardec, não. Não. Ele foi cauteloso. Ele não negou. Agora nós vamos à quinta evidência, que eu acho também muito bonito, né? É o testemunho de Teresinha de Jesus, uma pessoa que conviveu intimamente com Chico Xavier. Ela teve a coragem que muitos não tiveram, né? Mas a Teresinha foi lá e disse o seguinte para o Chico: Chico, estive lendo obras póstumas e cheguei à conclusão de que você é Allan Kardec. Realmente as mulheres têm mais coragem do que nós homens, né? Nesses assuntos assim a gente é cheio de rodeios, elas não, são determinadas. Então ela vai lá e diz: Chico, estive lendo obras póstumas e cheguei à conclusão de que você é Allan Kardec. Aí ela conta que ele olhou-me de forma muito peculiar e respondeu: Ah, Teresinha, os espíritos dizem isto, mas eu não acredito. Olha lá, os espíritos diziam ao Chico, mas ele não acreditava. Essa maneira dele se sair, né? É de uma maneira bem peculiar, e ela mesma disse que isso é uma maneira típica, a resposta típica, que só poderia vir dele, humildade, e por ser um mineiro, né, gente? A sexta, caros amigos, ela é muito importante, foi muito importante para nós. E eu vou deixar ela na íntegra aqui na descrição do nosso vídeo para que vocês leiam e tirem suas conclusões. Trata-se da mensagem A Volta de Allan Kardec pelo espírito Hilário Silva. Esta é a imagem do Hilário Silva, porque muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Quem foi Hilário Silva? Né? Nós sabemos que ele foi companheiro de André Luiz, lá nas obras, fala e tal. Mas ele também foi companheiro do André Luiz, quando André Luiz estava encarnado aqui, como Carlos Chagas. Ele foi o Benizário Pena. Ele foi colega, amigo do Carlos Chagas aqui. Então é por isso que há essa afinidade de ambos lá no plano espiritual, tá certo? Então a mensagem, que é uma página psicografada pelo médium Antônio Badui, se deu na reunião de abertura do 34ª Confraternização de Madurezas e Mocidades Espíritas do Triângulo Mineiro, na noite de 31 de outubro de 97, em Itaituba, Minas Gerais. Diga-se de passagem, algumas pessoas levaram ao conhecimento do Chico a mensagem. Chico, a mensagem do Hilário Silva, que o Antônio Badui recebeu. O que é que você acha? Né? Meio que foram perguntar a veracidade da mensagem. O que é que ele disse? Quem é o espírito que
deu a comunicação? Aí disseram, Hilário Silva. Ele, quem foi o médium? Antônio Badui, filho. Ele diz, então. Ou seja, era o seu aval de plena confiança, tanto no espírito quanto no médium. Sétima evidência, caros amigos. Lembra do telefonema para o Peralva? Peralva, calma. Ainda não é o tempo. Este assunto virá mais tarde, no tempo oportuno e tal. E veio. Precisamente no início da década de 90. No início da década de 90. Com o livro Kardec Prossegue. Livro que teve o aval do Chico e do Emmanuel. Livro que teve que ser publicado às pressas a pedido do Emmanuel por conta do seguinte: uma outra personalidade espírita, né, iria assumir a identidade de Allan Kardec, iria dizer que tinha sido Allan Kardec em vidas passadas. Olha a confusão que esse palestrante, orador espírita, iria causar. Primeiro, que quando se pergunta-se a ele se ele foi um dos médios de efeito físico na época de Kardec, ele costuma dizer, eu nem afirmo nem desmito, né? Só que a gente sabe, porque o Chico falou, existe relatos de amigos íntimos do Chico, de que esse médio, esse orador, de fato não foi nem esse médio nem esse médio de efeito físico na época de Kardec, o Douglas Home, né, se eu não me engano, e nem foi Allan Kardec. Ele foi Le Marie. Aí veio o livro Kardec Prossegue, do Adelino da Silveira. Livro este que trata do assunto, e lá na sua conclusão, o Adelino da Silveira conclui de que Chico foi Kardec. Uma particularidade, um dos opositores à tese, quando eu levei essa informação para ele, do livro, e não só do livro, da questão de que Chico Xavier autografou esse livro para inúmeras pessoas, e até mais de uma vez para algumas pessoas e tal, a pessoa veio com a história para mim de carochinha. É isso que eu acho interessante nos opositores. Eles usam de todas as artimanhas para desmerecer um fato. E às vezes artimanhas essas até infantis. Ele veio me dizer que Chico não lia livro. É um absurdo. O Eurípides Eugênio, tem uma entrevista dele no YouTube. Se der, a gente vai colocar aqui também para vocês. Que ele disse que Chico lia de tudo. Não só livros espíritas, mas lia de tudo. Gostava de ler. E outra coisa, o Chico tinha faculdade mediúnica, na verdade anímica, da psicometria. Tinha. É uma informação que Carlos Bacelli já passou diversas vezes em algumas biografias do Chico. Que Chico tinha essa faculdade. Aí vem com essa lorota dizer que o Chico não lia livro. Ah, por favor, né? Sempre tá lá, né, amigo? Pois bem, oitava evidência: personalidades e hábitos equivalentes. As pessoas tendem a dizer que Kardec e Chico são diferentes, porque o Kardec era um homem sério, era um homem rígido. O Chico também era. Quem conviveu com ele, na intimidade, sabia que ele era muito severo, ele era rígido, com as questões doutrinárias. Que ele não era nada de bobinho, bonzinho, como muitos pensam. Isso é uma mistificação que nós tivemos todo o cuidado. Aí vocês vão ver aí o nosso vídeo, mas quando nós tratamos desse assunto e desmistificamos essa inverdade acerca da personalidade do Chico, tá bom? Esses livros, todos trazem relatos, e está chegando cada vez mais cartas de Allan Kardec nesse projeto, né? Que vem evidenciando que eles não tinham personalidades opostas, não. Muito pelo contrário. Eles tinham personalidades e hábitos equivalentes. Eu, quando li a biografia, Allan Kardec, a biografia pelo Marcel Sotomayor, de cabo a rabo eu vi
semelhança com tanto da personalidade de Kardec como de hábitos com a do Chico, por exemplo. Kardec tinha o hábito de ler cartas, abrir cartas e ler até tarde da noite, era madrugador. Chico também. Agora, como Allan Kardec, ele necessitava do intercâmbio das médiuns. Como Chico, ele não mais precisava do intercâmbio de ninguém. Ele era a sua própria ferramenta de intercâmbio. Porque Kardec, se ele foi um médium, e nós já tratamos disso aqui, no máximo ele era um médium intuitivo. E nós acreditamos que ele era pelas excelentes perguntas que ele fazia aos espíritos, que muitas vezes a pergunta já denunciava os teores das respostas e tal, né? Então, essas obras trazem relatos que vocês podem ler e podem perceber que Chico Kardec não tinha personalidades opostas, não. Muito pelo contrário. Tinham personalidades e hábitos muito equivalentes, tá bom? Nona evidência. A continuidade da obra, continuidade da doutrina espírita através da obra do Chico Xavier e a ausência de Allan Kardec. Eu não sei quem disse essa frase, que a verdade está nos pequenos detalhes. Parem para pensar comigo, vocês. Como é que pode o maior médio de todos os tempos, a maior antena paranormal do século XX, Chico Xavier, né? Não ter sequer uma mensagem de Allan Kardec? Por mais que Allan Kardec estivesse nos melhores planos espirituais, por uma questão de hierarquia, mas nós não temos nenhum relato, nem nas obras do Chico, do paradeiro de Allan Kardec. Como é que pode? Aí um dos opositores fez um livro aí, né? E nesse livro que ele fez, parece que nessas pesquisas que ele traz, ele vai fazer 10 livros a mais, contestando a tese de Chico ter sido Kardec. Ele diz, por favor, em um dos relatos do seu livro, ele disse que Chico não poderia ser Kardec porque uma mãe de santo, não sei aonde, recebeu o espírito de Allan Kardec. Hein? Oi? Onde é que eu olho mesmo? A lente da verdade, né? Momento Clodovil. Como é que é? Chico nunca recebeu Allan Kardec, mas uma mãe de santo, que não tem nada a ver com o espiritismo, recebeu Allan Kardec? E você levou isso em consideração? Este é o seu problema, meu amigo. Quando é para negar a tese, quando é para contestar a tese, você se apega a qualquer informação sem sequer parar para raciocinar se ela de fato tem lógica ou não, tá bom? 10ª evidência que eles muito falam, que é a tal da CUI, né? Controle Universal dos Espíritos. O que é? É aquilo que Allan Kardec criou, aquele sistema. Ele fazia uma determinada pergunta para diferentes espíritos, e se as perguntas viessem com um teor semelhante, equivalente, ele acatava ela como sendo verdadeira, né? É aquilo que muito se diz, olha, se vários espíritos por diferentes médios estão tratando o assunto, o assunto tem que ser levado, tem que passar a ser considerado como um fato, enfim. Então muitos dizem que os espíritos não têm muitas informações do mundo espiritual quanto Chico ter sido Kardec. Eu acho que eles têm um certo desconhecimento para a questão, porque já são 138 comunicações por 92 espíritos através de 46 médios. Aí vocês podem pesquisar aí. Eu acredito que essa informação esteja no site Vinha de Luz ou algum dos vídeos do Nuno Emanuel, eu não sei ao certo, mas essa informação, ou gente, quase ia me esquecendo, existe uma página, né, no Facebook, Chico é Kardec, onde tem
não só essas informações que eu estou lhes trazendo agora, mas muitas outras. Então, se pintou alguma dúvida, se você tem algum questionamento quanto a isso, ou você pode fazer, né, diretamente conosco através do nosso WhatsApp, tá aí o nosso número ou do nosso e-mail, ou procurar o administrador da página Chico Kardec, o Nuno Emanuel, que eu tenho certeza que ele vai tratar do assunto da melhor maneira possível com você, tirando suas dúvidas. Agora, caros amigos, eu gostaria de tratar com vocês das 3 evidências pessoais que ocorreram conosco, que poucos amigos sabiam, porque são coisas que eu não saio falando, porque primeiro que vem a descrença das pessoas. E, enfim, as coisas que me ocorrem, os fenômenos mediúnicos, anímicos que me ocorrem, eu gosto muito, eu guardo para comigo e não saio divulgando. Mas quanto a este tema especial, eu resolvi divulgar 3 deles que ocorreram conosco. A primeira, o meu sobrinho na época tinha uns 2 anos de idade, eu estava cuidando deles, e eu ficava me perguntando, será que é? Será que não é? Me dá uma luz, vai. Será que eu estou no caminho certo? Aquela coisa. Eu sou o maior questionador dos fenômenos mediúnicos e anímicos que ocorrem comigo. Eu gosto de provocar os espíritos, né? Ah, é? Faz de novo. Ora, se o espírito não for um espírito, digamos, zombeteiro, continuará me dando as provas até eu me fazer por satisfeito, né? Pelo menos eu entendi isso lá no livro dos médios. Se tem alguma coisa que não foi assim, desculpa a nossa ignorância, a nossa interpretação. Então, de repente, eu escuto ambos são um só e continuarão. Eu fiquei pasmo. Mas como é que é a história? Eu escutei isso mesmo. Ambos são um só e continuarão. Ou seja, Chico e Kardec. 2011. Guardei aquilo comigo. Ok, sabe? Eu digo, é por aí. Depois ocorreu no dia 18/5/2012, eu sonhei com Chico. Se eu não me engano, foi um dos primeiros sonhos com ele. Muito nítido, né? Eu, quando eu via no plano espiritual, eu corria emocionado, o abraçava. E nesse abraço nós nos comunicávamos através do pensamento. Eu dizia para ele o seguinte, eu sei que o senhor foi Kardec. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram em prol pela doutrina espírita, né? E aquela emoção, e ele olhava para mim e dizia assim, estou convencido que a melhor maneira de você agradecer-nos é honrando e trabalhando em prol dela. Então, naquele misto de emoção, meu Deus, Chico Xavier, não conheci o Chico Xavier em vida, gente. Quem é espírita ou quem se torna espírita não gostaria de ter um momento com ele ali, né, fisicamente. Então, neste dia, quando eu sonhei com ele, e eu antes fazia o seguinte, um dia eu vou sonhar com o Chico, eu vou perguntar a ele se foi Kardec. Ah, eu vou. Aconteceu. Quando eu vi Chico, corri para ele, abracei, ele nos correspondeu. E eu disse obrigado, porque eu sei que o senhor foi Kardec. Obrigado por tudo que vocês fizeram pela doutrina espírita. Olha a resposta que ele me deu, gente. Estou convencido que a melhor maneira de você agradecer-nos é honrando e trabalhando em prol dela. Algo nesse sentido. E cá estou eu, né? Trabalhando em prol dela, da nossa maneira, simples, da nossa maneira, atingindo as pessoas aos pouquinhos, né? Levando informações, esclarecimento à luz da doutrina espírita. Pronto. 2011, 2012. Aí eu já estava mais do que convencido, eu tinha certeza. Tanto por essas evidências que foram surgindo, que eu tratei com vocês pelo menos apenas 10 delas, mas por essas coisas, esses fenômenos que ocorreram conosco. Só que em 4 de junho de 2016,
Estou eu novamente, catando evidência daqui, buscando informação de lá. Não tenho mais nenhuma dúvida quanto à veracidade que Chico foi Kardec. De repente, o sol bate na janela e aparece eu acredito que tenha sido o sol. Aparece uma imagem que ofuscou mesmo a nossa visão, a imagem na parede. Eu disse, mas o que é isso? Aí eu peguei o celular, tirei foto. E nesse tirar de foto eu identifiquei a seguinte mensagem: Chico Xavier foi Kardec, assinado Emmanuel. Tá aí as imagens e a maneira que eu interpretei. Não a interpretei apenas porque eu enxerguei dessa maneira. Eu senti dessa maneira. Então, caros amigos, gostaria com esse vídeo, do Direto ao Ponto, neste mês de dezembro de 2019, me despedir de vocês, né? Agradecer por tudo que vem nos ocorrendo, pelo respeito, pelo carinho, pela confiança de vocês para conosco. E dizer para todos que estamos juntos e um bom início de ano para todos. Até o próximo ano, se Deus quiser, com mais Direto ao Ponto, à luz da doutrina espírita, aonde eu apenas faço o meu papel de ser o facilitador. Até lá. Paz e bem a todos. Adelino da Silveira, a ideia Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? É coisa da sua cabeça, como alguns pensam? Seria o caso de perguntar se também é coisa da cabeça da doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, editora da Folha Espírita, autora da frase "Não sei quando admiro mais, se como Kardec ou Chico", da cabeça do Dr. Weimar Muniz de Oliveira, magistrado em Goiânia, autor do livro A Volta de Allan Kardec, da cabeça do Dr. Carlos Bacelli, autor do livro Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, da cabeça da Dona Maria Filomena Aluoto Beruto, presidente da União Espírita Mineira, de Martins Peralva, vice-presidente da União Espírita Mineira, do Dr. Antônio Baduí Filho, de Ituiutaba, do Dr. Elias Barbosa, de Uberaba, do Dr. Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, do Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte, de John Harley, de Pedro Leopoldo, do jornalista Javier Godinho, de Goiânia, do professor Múcio Melo Álvares, de Goiânia, do jornalista Fernando Gorme, do Rio Grande do Sul. Todos amigos do Chico, dezenas de anos. Será que seria coisa da cabeça também do Dr. Eurípides Humberto Higino dos Reis, filho adotivo de Chico Xavier? Li há pouco tempo o artigo A Pá de Cal, de Richard Simonetti. Será que também seria coisa da cabeça dele? O livro foi escrito enquanto Chico Xavier estava vivo, 11 anos antes dele desencarnar. E ele nunca desmentiu ou se queixou do livro. Você poderia contar alguma coisa que o próprio Chico disse confirmando ser Allan Kardec? Lembro-me que quando eu perguntei a ele se ele tinha gostado da capa, ele pegou o livro, uma caneta, e deslizando a caneta sobre as fotos, ele me disse: aqui ele vai se apagando para assumir a sua nova personalidade. E também, quando o livro foi lançado, ele me disse que mais de 50 pessoas deixaram o livro no portão com o Eurípides para ver se ele autografava. Então eu perguntei: e você autografou? Ele disse: todos. Mais alguma? Há também mais 2 passagens que houve a participação dele.
A primeira na frase, ou Allan Kardec reencarnou ou o Espírito da Verdade mentiu. Ele me disse, meu filho, não coloque mentiu não, fica muito pesado. Coloque o Espírito da Verdade se enganou. E a outra na frase, quando eu digo, eu me lembro e somente Deus pode anular a minha memória, ele disse para mim, meu filho, não coloque somente Jesus pode anular a minha memória. Fica mais humilde, ele está mais perto. Devo acrescentar que eu nunca coloquei nos lábios do Chico o que eu não tenha ouvido dele. E pelo imenso respeito e amor que eu dedico a ele, eu jamais publicaria esse livro sem antes consultá-lo, sem autorização dele. Os espíritos amigos, via Chico Xavier, comentaram alguma coisa sobre o livro? Sim, há uma frase do Emmanuel em que ele disse, seu livro vacinou a doutrina. Chico Xavier foi uma das meninas médiuns da codificação? Quando eu fiz essa pergunta a ele, ele me olhou de uma maneira muito surpresa e disse, imagina, meu filho, que aquela menina ia aguentar a prensa que eu vivo. Existem outras opiniões a respeito, mas eu ouvi essa frase do Chico Xavier. Uns dizem que o Chico foi João Batista, outros João Evangelista, outros o apóstolo Pedro, outros Francisco de Assis. Ele nunca disse a você quem teria sido ele no tempo de Jesus? Doutor Hamilton, só posso dar testemunho do que vi, do que ouvi. Nunca conversei sobre esse assunto com ele. Ele nunca me disse quem teria sido naquela época, sem querer dizer com isso que ele não tenha dito a outras pessoas. Mas você sabe quem ele foi naquela época? Imagino, mas como não conversei com ele sobre isso, melhor silenciar. Quem ele te recorda? Ele me faz recordar os tempos apostólicos e os primeiros seguidores de Jesus.